Boa noite, queridos irmãos do Mato Grosso, especialmente daquela que é a cidade que tem o nome mais lindo, né? Feliz Natal, né? E congregação feliz, e todas as pessoas que acompanham as suas lives, um abraço muito especial. Por gentileza, pastor, conte um pouquinho, um resumo aí da sua caminhada até o presente momento, por favor. Bom, eu sou um catarinense, né, nascido em Santa Catarina. Para nós que somos dessa terra, a gente chama ela de Bela e Santa Catarina, né, o estado aqui do sul, um dos 3 estados do sul. Nasci no extremo oeste, na verdade na divisa da Argentina. Eu nasci a 1 quilômetro em linha reta da divisa do Brasil com a Argentina, né? Sou o 8º filho de uma família de 12 irmãos, né? E com 17 anos, então, tive o privilégio de ir para o seminário, que era um sonho meu. Fui estudar em São Paulo, no Instituto Concórdia de São Paulo. Fiz o ensino médio e teologia. Fiquei 9 anos, né, cursando 3 de ensino médio e 6 de teologia. Quando chegou o momento de fazer o estágio, eu fui designado para Belo Horizonte, né, e como Deus faz as coisas tudo muito bem feitas, né, em Belo Horizonte Deus tinha reservado um presente muito especial para mim, que é a minha esposa. Conheci a Carla Dreyer da Silva, do meu estágio, e eu sou casado com ela desde 5 de fevereiro de 1994, né. Depois da minha formatura, meu primeiro chamado foi para a Terrinha Santa, né? Espírito Santo. Até no nome. Até no nome. E eu agradeço muito a Deus por ter tido o privilégio de desempenhar meu ministério nos primeiros 5 anos, né, no Espírito Santo, em Vila Velha, distrito Capixaba, onde foi praticamente mais um seminário para mim. Eu considero um período assim de fundamental importância, pelo convívio, pelas experiências. Teu pai foi conselheiro lá, pastor Martinho Far, que é um pastor maravilhoso. Os demais pastores, pastor Nivaldo Schneider, Danilo Far, enfim, toda aquela convivência foi muito importante. E lá, além de Deus me dar muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, Deus me deu um tesouro, que é a minha filha Erena, né? Erena Marina Chile, está com 23 anos. Hoje é Capixaba da Gema, engenheira de produção, está aqui em Porto Alegre, trabalhando agora numa empresa aqui na área dela, de engenharia de produção. Depois de 5 anos e meio de Vila Velha, eu recebi um chamado para Rondônia, que eu não conhecia, não sabia absolutamente nada de Rondônia. Recebi um chamado de Cacoal, da Congregação Concórdia, que mexeu muito comigo, e eu fui para lá, aceitei o chamado, e a gente ficou 11 anos lá em Cacoal. Né, foi um trabalho muito, muito bonito, muito abençoado, um povo maravilhoso, querido, né, sensacional. E nesses 11 anos de trabalho, Deus me deu mais um presente, que foi o Henrique, meu filho, rondoniense, que está com 18 anos já, fez 18 anos agora em junho, né, dia 4 de junho. Quando eu estava 11 anos lá, de repente eu fui indicado para participar de um processo eleitoral na igreja, decidi participar e, para minha surpresa, fui eleito, né? Aí tive que largar tudo e vim para o sul. A gente chegou aqui no dia 6 de junho de 2010, temperatura mais ou menos 3 graus, sensação térmica 1 grau, chovendo. Aí saindo de quantos graus lá no Rondônia, né? O que, uns 30, 35? Uns 35, 38, calorão o ano inteiro, né? Nossa. Aí aquela foi uma fase difícil, porque a minha esposa é mineira, mas da divisa da Bahia, quase não sabia o que era frio. A minha filha é capixaba e o meu filho rondoniense, e eu já tinha saído do sul em 1984, e 5, quando eu fui para o seminário, né? Então você acostumou do frio, né? Foi uma fase difícil, tanto que a gente conta o nosso período aqui por invernos, né? A gente já está no 11º inverno. A gente vai... O inverno não é fácil aqui para quem não é da terra aqui, o frio dói, né? E agora a gente já tem acostumado um pouco mais. Então eu já estou aqui na minha terceiro período, né? Fiquei 4 anos como segundo vice-presidente naquele modelo antigo da administração da IELB. Eu era segundo vice-presidente, responsável então pela missão e ação social da igreja. Aí no novo modelo eu fui eleito vice-presidente de expansão missionária. Depois eu fui reeleito vice-presidente de expansão missionária e com a renúncia do presidente Rude, né? Então, depois de quase um ano de presidência interina do pastor Joel Miller, eu fui conduzido à presidência. Então, desde novembro de 2019, estou na presidência da igreja. Olhando para a história da humanidade, a gente percebe que o ser humano,
desde a queda em pecado, ele tem uma tendência natural, né, a se afastar de Deus. Inclusive a Escritura Sagrada diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, né? O ser humano, ele se afasta de Deus. Aliás, ele já nasce afastado, né? Ele já nasce afastado de Deus, e Deus, em Cristo Jesus, vai atrás dele e traz o ser humano para perto dele, né? E mesmo o ser humano regenerado, né, que foi transformado pela fé em Cristo Jesus, ele tem ainda a natureza pecaminosa, e essa natureza sempre o leva para longe de Deus. E a história mostra que quando está tudo bem na vida do ser humano, quando ele está com saúde, quando ele tem dinheiro, né, quando o trabalho dele vai bem, a tendência do ser humano é se afastar de Deus. A gente pode olhar, por exemplo, no tempo dos juízes, né, no Antigo Testamento. O povo, quando tinha tranquilidade, fartura, prosperidade, gradativamente ele ia se afastando de Deus. Ele ia ignorando a existência de Deus. E quando eles estavam assim, beirando a perdição, Deus permitia alguma dificuldade. Normalmente era um povo vizinho, como os filisteus, que invadia o território de Israel, escravizava o povo, começava a cobrar tributos exagerados, e o povo começava a sofrer, gemer, né? Aí lembravam de Deus. Deus os levava ao arrependimento, e Deus providenciava um juiz que os libertava, né? E aí eles tinham novamente em comunhão com Deus, paz, tranquilidade, prosperidade por 20, 30, 40, 50 anos. E o que acontecia? Eles se afastavam de novo, né? E era quase que uma coisa cíclica, né? Deus de novo permitia dificuldades para eles retornar. Então, infelizmente, o ser humano é assim: quando tudo está bem, ele acha que ele não precisa de Deus, e ele acha que ele não precisa das pessoas, ele se acha autossuficiente. E se nós analisarmos a nossa postura, né, eu estou falando da nossa, de cristãos, e também a das pessoas não cristãs, no período antes da pandemia, nós vivíamos como se nós fôssemos autossuficientes, né? Lembra que no passado a gente orava pedindo chuva, né? Deus, manda chuva, Deus, dá-nos tempo bom. De um tempo para cá, especialmente aqui no sul, né? O que as pessoas faziam? Vamos ver a temperatura, vamos ver a previsão do tempo. Aqui tem um senhor muito famoso na Rádio Gaúcha, que é o Cléo Kuhn. As pessoas, vamos ver o que o Cléo Kuhn fala sobre o tempo, se vai chover, se a gente vai poder ir na praia, se a gente vai ter que ficar em casa, se vai dar boa colheita ou não. Então, esse é só um exemplo para mostrar que Deus parece que ficou meio assim de lado, né? O ser humano começou a se apegar aos recursos, né? Às tecnologias, né? Aos seus recursos, e vivendo como se tivesse a autossuficiência, né? Como se ele não precisasse de ninguém. E um ser humano também muito individualista, né? Nós estávamos vendo um ser humano que cada um cuidando dos seus interesses, cada um cuidando do seu próprio umbigo, né? E de repente vem a pandemia, né? E essa pandemia foi uma coisa tão surpreendente. Pra vocês terem uma ideia, em janeiro eu estava de férias, e a minha sogra estava doente, depois ela veio a falecer, né? E eu e a minha esposa decidimos dedicar as férias a ela. Levamos ela na praia, ela ficava 20 minutos no mar, levávamos ela para o hotel. E aí, uma tarde dessa, que a minha sogra estava passando mal, eu estava no hotel, liguei a TV, ouvi falar desse vírus, né? Lá na China. Janeiro, pensei, olha, isso é na China, não vai chegar no Brasil nunca, né? Em 15 de março, nós já estávamos tendo que fechar os nossos templos, né? Porque o vírus já tinha se alastrado pelo mundo inteiro e também pelo Brasil. E essa pandemia, então, ela mostrou para todos nós, né, que, na verdade, nós não somos autossuficientes. Que a nossa vida, ela depende muito, muito, muito de Deus, né? Porque o vírus é uma coisa que a gente não vê, a gente não sabe onde ele está, onde ele não está. A gente sequer sabe quem está com o vírus, né? Porque existem muitas pessoas que são assintomáticas, né? A gente não sabe qual é a reação que ele vai causar no organismo de cada um. E, de repente, a humanidade toda ficou assim, dizendo, olha, nós achávamos que nós éramos
autossuficientes, que nós dependíamos apenas de nós mesmos, e a humanidade ficou olhando para o alto, ficou olhando para o céu, né? À mercê, né, da misericórdia, da graça de Deus, pedindo que Deus ilumine alguém que produza uma vacina, né, pedindo que Deus ilumine os médicos. Nunca acho que a humanidade orou tanto pelos profissionais da saúde, né? Então eu vejo que o primeiro fator importante, e eu vejo isso na igreja, a gente se relaciona muito com as pessoas, eu vejo que a pandemia, ela está trazendo um benefício, porque ela está mostrando para o ser humano, para a humanidade, que o ser humano precisa de Deus sim. Que ele é totalmente dependente de Deus para essa vida, e muito mais ainda, ele é totalmente dependente de Deus para a eternidade. Né? Assim como a morte, né, é um lembrete para nós, né? Essa pandemia, esse vírus, né, uma doença grave, né? Ela acaba sendo uma lembrança para nós, né? Acaba sendo um lembrete, ó, nossa vida aqui é breve, né? Nossa vida aqui, ela expira, ela tem validade, né? Eu acho que nesse sentido é importante mesmo esse legado aí legado, acho que nós podemos dizer assim, né? Esse importante aprendizado, pelo menos, né? Aprendizado. Voltar para Deus, né? Sim, ela faz de novo as pessoas pensar sobre a transitoriedade, né, do ser humano, que ele está de passagem, que ele é peregrino. A Bíblia fala que nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem, né? Na nossa igreja a gente canta até um hino bem bonito, né? Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar, né? E parece que as pessoas elas vão esquecendo disso, nós vamos esquecendo. Parece que a morte sempre é um fato para os outros, é uma realidade para os outros, né? E de repente a pandemia nos coloca diante dessa realidade. A qualquer momento eu posso morrer, a qualquer momento eu posso pegar essa enfermidade, esse vírus, ou ter qualquer outra enfermidade e morrer. E aí a gente lembra do tempo de Lutero, né? Lutero, ele nasceu, né, em 1480, em meio a uma pandemia, né? Aliás, uma pandemia que durou 3 séculos e meio, né? E foi em meio a uma pandemia que Deus realizou toda a obra da reforma. E Lutero, ele foi muito ao encontro da palavra de Deus, primeiramente ao mosteiro, e lá ele teve contato com a palavra de Deus, exatamente pelo medo da morte. Porque naquela época a peste, né, ela matou em torno de 1/3, 2/3 da população da Europa, milhões e milhões de pessoas. Então vinha notícia de morte assim toda hora para Lutero, para a família dele, pessoas conhecidas, amigos, aldeias inteiras que faleciam, né? E daí aquela ideia da morte, e se eu morrer, o que vai acontecer? Então o medo da morte foi que fez Lutero perceber que ele precisava de ajuda, né? E ele foi para o mosteiro bastante com essa intenção, e ali ele conheceu a graça de Deus, né? Então a gente percebe que lá no Antigo Testamento Deus usava coisas ruins, né, para chamar o povo. No período da reforma, Deus usou uma pandemia terrível para trazer Lutero para a sua palavra, e com isso Deus realizou essa grande obra da reforma. E a gente percebe que hoje, né, a pandemia também está fazendo o ser humano refletir muito profundamente sobre a sua dependência de Deus. No centro administrativo da IELB, a gente recebe alguns contatos interessantes, né, de pessoas que assistem uma live, como a tua, por exemplo, pessoas que assistem um culto que está sendo transmitido pela internet. E um senhor me chamou muita atenção, ele falou: pastor Geraldo, eu estou há 25 anos afastado da igreja. Quando acabar a pandemia, eu vou retornar para nunca mais me afastar. Viu? Isso mostra o impacto da pandemia na vida desse homem. Ele estava afastado da igreja, ele não sentia necessidade de voltar para a igreja. E agora, em meio à pandemia, ele disse: eu vou voltar. Eu só não voltei ainda porque não é permitido. Mas assim que for permitido, eu vou voltar para nunca mais me afastar. Então, pastor Heber, queridos irmãos que nos veem, eu tenho bastante esperança que nós vamos viver uma nova fase do cristianismo, não só na igreja luterana, na IELB, mas as igrejas cristãs, de modo geral, elas vão viver uma nova etapa. O período pós-pandemia vai ser diferente. O senhor acredita, então, pastor, que vai haver assim, um reavivamento na fé? O senhor acredita? Acredito que as pessoas vão voltar mais para os templos, né?
Acredito também, aí eu quero fazer uma outra consideração, que as pessoas vão voltar com outra mentalidade para a igreja. Vamos analisar um pouquinho como é que as pessoas estão participando da igreja, né? Não querendo generalizar, mas falando de modo geral, né? Como é que as pessoas, isso infelizmente também na nossa igreja, as pessoas indo para a igreja, olha, eu quero que cante os hinos assim, não quero que cante aqueles hinos, né, quero que cante os hinos que eu gosto, né, tinha até uma quedinha de braço, assim, né, entre as gerações, os mais antigos, os mais novos, né, uns querendo a coisa mais tradicional, outros mais contemporânea, muitas congregações tendo que fazer cultos tradicionais e cultos contemporâneos, porque, assim, para atender as preferências, atender os gostos das pessoas, né, pessoas indo para a igreja, dizendo, olha, pastor, eu quero que o senhor fale isso, né, querendo determinar o que o pastor devia falar, o que não devia falar, né? É muito forte aquela ideia do politicamente correto. Olha, pastor, só fala aquilo que é politicamente correto, né? Isso aqui hoje já não se fala mais, né? De repente não querendo que fale muito em pecado, né? Não querendo que fale em Satanás, né? não querendo que fale em inferno e condenação. Vamos fazer uma mensagem mais otimista, uma mensagem mais para animar. Autoajuda, né? Quase que uma autoajuda, estava bastante forte, infelizmente, né? Infelizmente. As pessoas vendo a igreja quase como que um supermercado. Eu vou no supermercado para buscar aquilo que eu quero, né? E de repente vem essa pandemia e começa a nos mostrar que não é assim, né? Na verdade, o que importa é a vontade de Deus, né? E eu vou para a igreja para louvar a Deus, que em Cristo Jesus me salva. E eu vou para a igreja para ouvir a palavra de Deus, né? E não aquilo que eu quero ouvir. Eu vou lá para ouvir aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que Deus tem a me dizer através da palavra, né? Então, eu acredito que isso também vai acontecer bastante a partir da pandemia, e eu tenho falado bastante para os pastores para aproveitar esse período também, né? Tanto agora, da pandemia, pós-pandemia, para instruir bastante o povo a esse respeito, né? Que as pessoas voltem para a igreja com aquela sede e fome da palavra de Deus, como nossos avós faziam, né, de caminhar 30, 40 quilômetros para ir num culto, para ouvir a palavra, né, para cantar sem um instrumento sequer, não tinha um violão, não tinha uma guitarra, não tinha um teclado, cantavam a capela, abriu o ináriozinho. Em alguns lugares nem igreja, né, debaixo de árvore. Debaixo de árvores, né? Então, assim, esse fervor que a gente espera que volte as pessoas, né? Que elas voltem para a igreja para buscar aquilo que Deus realmente tem a oferecer, que elas voltem como realmente a Bíblia diz que nós somos como mendigos, né? Que vão lá para receber a oferta, né, o presente, o alimento de Deus, né? Então, eu tenho bastante esperança, pastor Ed, pelo que a gente observa, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, né? A gente tem o privilégio de fazer contatos com pessoas do Brasil e do mundo. Eu percebo algo diferente. Mas o resultado disso vai depender do nosso trabalho, né? Nós, como mensageiros de Deus, nós temos que apontar isso, nós temos que enfatizar, nós temos que ensinar, né, para que a gente tenha realmente essa nova mentalidade, essa nova maneira de ver as coisas no pós-pandemia. O texto do Antigo Testamento da semana passada, né? Buscai o Senhor enquanto pode achar, né? Deus está aí nas oportunidades, né? Agora mais restrito, mas nós temos oportunidades virtuais, mas daqui a pouquinho presenciais. Em alguns lugares já está liberando, né? Com uma certa restrição, mas já está liberando. A gente não tem mais já aquela desculpa, né? Agora não posso mais ter acesso à palavra. Não, a palavra está aí, né? Disponível em várias mídias, em vários meios e presencialmente, né? Então é importante a gente aproveitar essa oportunidade aí, né? E reforçar nossa fé, revitalizar aquilo que precisa ser revitalizado, né? E eu estou contigo, pastor. Eu acredito também que há uma possibilidade, assim, das pessoas, quem sabe, um novo reavivamento na fé, aquilo que estava meio devagar, aquilo que estava meio apagando, quem sabe pode ser uma chama aí, melhor que o meu carvão lá em Fortaleza, né? Quem sabe dá para fazer um bom churrasco, né? Aquecer bem a nossa fé na palavra de Deus, né? Pois é, e também, assim, uma coisa muito importante também da pandemia, pastor Ever,
é que o ser humano, assim, ele é muito individualista, por natureza, né? E nós estamos vivendo uma fase de um individualismo tremendo, né? Até, né, quando as pessoas dizem, eu quero que cante o hino que eu gosto, isso é uma manifestação de individualismo, né? Não importa o que o meu irmão do lado gosta, não importa o que aqueles da geração que vem vindo gosta, né? Ou o que os mais idosos gostam, o que importa é que eu gosto, né? Então é uma manifestação do individualismo, né? E a gente vê esse individualismo também na sociedade, assim, né? Cada um cuidando muito só de si. A pandemia também tem mostrado essa interdependência, tá? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu fiquei quase 60 dias indo ao mercado para comprar um produto que a minha família gosta de comer, que é peito de frango fatiado, tá? E não encontrava. E, aliás, até agora não encontrei. E daí eu perguntei para uma funcionária do supermercado por que o produto sumiu, e ela simplesmente me disse o seguinte: porque as pessoas que produziam esse produto tiveram que parar de trabalhar por um tempo, né? Por causa os frigoríficos, teve muitos focos de vírus, né, de contaminação nos frigoríficos, então eles foram fechados, né? Ora, se fechava os frigoríficos, o que acontecia? Os produtores que tinham os frangos prontos para vender não conseguiram vender, perderam, né? Eles não conseguiram comprar os pintinhos, né, para repor. Aí aquele que produzia, enfim, é uma cadeia de produção, essa cadeia foi quebrada, né? Essa cadeia foi quebrada, então, aí a gente percebe assim, poxa, quando eu como um frango, né, um peito de frango fatiado, tem pessoas que produzem isso, né? Eu dependo dessas pessoas, né? As pessoas pararam de trabalhar, alguns produtos não vieram para minha mesa, não vieram para minha casa, né? Aí a gente começa a pensar, né, o quanto a gente depende um do outro, o quanto nós somos interdependentes, né? Alguns produtos ficaram muito caros, e aí a gente pensa na igreja. O apóstolo Paulo fala, né, que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo, né? Cada um de nós é um membro, um braço, uma perna, né? Aí, imagina a mão esquerda, você corta ela, né, se você tirar ela do corpo, ela morre e começa a entrar em decomposição. Então não tem como eu cuidar só de mim. Não adianta eu botar um anel de ouro aqui na mão esquerda, sendo que o dedo da mão direita está doente, está com ferimento. Se eu não cuidar desse dedo, o anel de ouro aqui não vai representar nada, não vai adiantar nada, né? Então a pandemia também está nos mostrando assim, que não adianta cuidar só de mim mesmo. Eu tenho que olhar para o meu pastor, né? Eu tenho que olhar para a família do pastor. Eu tenho que olhar para a família do vovozinho lá, que está doente, da vovó, né? Porque se o corpo todo não estiver bem, eu também não vou estar bem, né? Então isso também é um grande aprendizado, né, nesse período de pandemia, né? O quanto nós dependemos dos outros e o quanto as outras pessoas dependem de nós. Quantas outras pessoas são importantes para nós e nós somos importantes para elas, né? Isso também eu acredito que na igreja, se nós trabalharmos bem, nós vamos ter relacionamentos melhores na igreja, né? Nós vamos ter mais comunhão, nós vamos ter mais comprometimento das pessoas umas com as outras, né? Inclusive, alguns lugares, assim, que a gente sabia que tinha alguns conflitos entre congregação e pastor, nesse período de pandemia, cessou. As pessoas perceberam, olha, a gente precisa do pastor aqui. A gente precisa dele. E o pastor percebeu que as pessoas precisam dele e ele precisa das pessoas também, né? Então, também nesse aspecto, eu acho que vai haver um crescimento muito grande. Está tendo e ainda vai ter após o término dessa pandemia. Sobre as dificuldades, né? A nossa irmã Sebastiana, ela disse que ela é de Jacareípe, né? Um abração para todos os capixabas aí da Serra, lá do Espírito Santo, em São Ebenezer, né? E ela diz assim, ó, é verdade, né, em relação à questão das dificuldades, né, o assunto anterior aí. Andei muito com os meus pais para ir à igreja, que ficava longe. Empurrei muitas vezes, com meu irmão, o Fusca do pastor Hilário Linhaus, no barro que levava a palavra de Deus em nossa casa. Que saudade. Olha aí. Pois barrão, aí, as dificuldades, né, de acesso, né? E sobrou para Sebastião, o irmão aí.
A gente falou do esforço que as pessoas faziam, e a Sebastiana, né, ela destaca isso, mas ela também cita o pastor Hilário, né, como os pastores naquela época faziam um sacrifício tremendo para chegar até as pessoas, né. O Fusca já era uma modernidade incrível nessa época, né? Porque antes do Fusca antes era cavalo, né? Cavalo, depois um Jeep, né? Nem se compara com o Jeep de hoje. E o Fusca era a última tecnologia na época, né? É verdade. Então, eu aqui mesmo com carro comum também tenho dificuldades. A gente naquele tempo, hoje também, né, nós temos um ponto aqui, 80 quilômetros daqui, que as estradas são terríveis, assim, né? Então, o acesso também bem dificultoso, bem complicado. E quando chove, é um problema, um barro bem forte. E quando tá seco, é o pó. E às vezes você tem um caminhão na frente, você não enxerga nada. É perigoso, assim, né? Você não tem como ultrapassar, você tem que ficar ou deixa passar. É uma situação bem difícil também, né? E, fora 5 pontes tem que passar. Realmente é uma situação de coragem, né? Exige coragem. Mas é isso aí. Pelo evangelho, vale a pena, né? Uma aventura, né? Isso a gente vivia bastante em Rondônia, né? O que me surpreendeu, o primeiro sepultamento que eu fui fazer era no interior, né? E o nosso carro da igreja lá era sem ar-condicionado. E era bem na época o pastor Igor pergunta se o senhor já andou de Fusca. Em Rondônia. Não, em Rondônia não. Em Rondônia a gente tinha primeiro um Gol, depois um Fiat, né? Mas uma vez um irmão meu quis comprar um Fusca em Santa Catarina e ele achava que eu entendia grande coisa. Ele me levou para ver o Fusca. Quase não consegui tirar do lugar, né? Porque tem que ter uma habilidade especial para dirigir o Fusquinha, né? Mas eu dirigi alguns quilômetros, né? Mas então lá em Rondônia, quando eu tive assim o primeiro sepultamento para fazer no interior, aí aquela caravana, né? E eu com o carro sem ar condicionado, cheguei marrão, né? Tive que bater a poeira, mas era assim, era muito a gente tinha muita motivação para fazer isso pelo amor das pessoas, pelo carinho das pessoas, pelo valor que elas davam, pela presença do pastor ali, né? O pessoal já lá esperando, né? Na expectativa do pastor chegar, né? Isso. Mas depois os irmãos lá compraram um carro com ar-condicionado, eu me sentia bem legal daí com ar-condicionado. Aí é chique, né? Muito bom. Mas então, pastor Éder, assim, ó, a gente falando assim do importantes aprendizados, né, da pandemia, tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que é Romanos 8:28. Ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Deus tem um grande propósito, né, com tudo que ele permite, né? Quando Deus permite as dificuldades, né, ele tem um propósito. E tem uma passagem bíblica que diz assim, que também Deus não permite que nós sejamos provados além das nossas forças. Pelo contrário, se ele, juntamente com a aprovação, ele permite, ele concede o livramento. Então eu imagino assim, se com uma mão Deus está permitindo uma aprovação, com a outra mão ele está nos amparando, né? Ele está nos segurando, nos fortalecendo. E na dificuldade, a gente tem duas possibilidades, duas maneiras de reagir. Uma é ficar revoltado, né? E aí Satanás, né, ele pode usar a dificuldade para nos colocar contra Deus, né, para nos afastar mais de Deus. Uma outra maneira da gente reagir é dizer: Deus, eu preciso de Ti, eu confio em Ti, né? E buscar em Deus, na sua palavra, o fortalecimento, falar mais com Deus em oração, né? Quando for possível, participar da Santa Ceia, e aí Deus vai fazer aquilo que Ele quer, né? Aí Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Aí Ele vai fortalecer a fé, Ele vai nos colocar em comunhão com Ele, e esse é o grande objetivo de Deus, porque Jesus morreu na cruz e conquistou a salvação para nós. E Deus não quer que essa obra de Jesus seja em vão. Ele quer que cada um receba os benefícios dessa obra. E para receber os benefícios dessa obra, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então Deus quer nos manter na fé.
Deus quer nos manter dependente dele, né? E quando nós queremos nos tornar independentes, então às vezes Deus faz como aquele pai que vem lá e nos pega, às vezes até pela orelha, né? E diz, ó, filho, fica aqui. Não é assim, né? Não é assim, né? Um dos textos mais lindos da Bíblia, na minha opinião, é o capítulo 40 de Isaías. Isaías 40. Minha formatura. Isso. Isaías 40 é considerado o capítulo do consolo, né? Tanto que no começo diz lá, consolai, consolai o meu povo, diz o nosso Deus, né? Lá no versículo 11, Deus diz que ele é como um pastor que cuida das ovelhas. Ele diz que as pequeninhas ele carrega no colo, e as que amamentam ele guia mansamente, ou seja, ele cuida do ser humano nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, ele compreende as limitações, os problemas do ser humano. Mas o mais interessante é a parte final desse capítulo. Na parte final diz assim, os jovens se cansam e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, é o último versículo, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por que o jovem entra ali de repente nesse capítulo? Porque o jovem, o que caracteriza o jovem? É aquele que está passando da fase de criança para adulto, e é aquele que está também decretando a sua independência, e às vezes faz isso até de uma forma muito rebelde, né? É aquele que diz, pai, eu não preciso de ti, mãe, eu não preciso de ti, eu já sou dono da minha vida, eu sei cuidar do meu próprio nariz, né? Então, tem meu trabalho, tem meu carro. Né? Eu me viro sozinho. Então, isso é que caracteriza o jovem. Ele é o sujeito que está lutando pela sua independência. E em Isaías 40, ele é usado, então, de uma forma metafórica, né, como uma metáfora, dizendo, os jovens se cansam. Ou seja, aqueles que diante desse Deus, né, que vem e que quer cuidar, que quer proteger e quer salvar, aqueles que dizem, Deus, eu não preciso de ti, eu não dependo de ti, aqueles vão ficar exaustos, vão ficar cansados e vão cair. Se eles não fracassarem nessa vida, com certeza, na eternidade, eles vão ser derrotados e vão ser condenados. Mas eles já vão ter problemas aqui nessa vida, sem Deus. Mas, o último versículo, mas os que esperam no Senhor, aqueles que dizem, Deus, eu dependo de ti, eu preciso de ti, esses renovam as suas forças, né? Não porque eles renovam, porque Deus renova as forças, né? Deus fortalece as forças. Nem sempre é a força do braço, a força da mão, muitas vezes é a força da fé, né? A força da alma. Renova as suas forças, sobem com asas como águia, essa figura é muito bonita, né? Dizem que a águia é um dos pássaros que tem um dos voos mais seguros, né? Dizem que quando ocorre uma tempestade, a águia abre suas enormes asas e os primeiros ventos jogam ela para cima, a tempestade passa e ela desce, né? Ou seja, a águia, ela enfrenta a tempestade, sim, mas ela não é arrastada pelas tempestades, né? Ela não é destruída pela tempestade. Sobem com asas como a águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ou seja, Deus vai renovando as forças daqueles que esperam nele. Voltando à pandemia, muitas pessoas não estavam esperando no Senhor, estavam esperando no seu dinheiro, esperando no seu emprego, esperando nos seus bens materiais, né? E de repente Deus mostra que tudo isso não garante a segurança, tudo isso não assegura nada, né? E Deus então chama as pessoas para perto dele, para esperar nele, para confiar nele, para quê? Para que ele possa cuidar delas e salvar elas, né? Um outro ponto que eu queria destacar ainda, se ainda dá tempo, acho que dá, né? Tranquilo. Outro ponto que eu queria destacar, assim, o quanto o ser humano, né, o ser humano foi colocado em evidência nessa pandemia, né? A gente vê congregações que tinha churrasqueiras, que tinha salão de festa, que tinha não sei o quê, tudo ficou lá, né? Tudo ficou parado nesse período. Alguns lugares, desde março, está fechado até hoje, né? Desde 15 de março. E toda a atenção foi voltada para aquele que é a principal das criaturas, né? Aquele que é a menina dos olhos de Deus, que é o ser humano, o homem e a mulher, né? O ser humano. A pandemia mostrou isso.
para salvar vidas, vale a pena fechar a empresa, vale a pena fechar o parque, vale a pena fechar o estádio do Corinthians, né? Estádio do Grêmio, do Internacional, do Flamengo. Vale a pena adiar uma Olimpíada. Já pensou o que significa isso? A Olimpíada que ia acontecer esse ano foi adiada para o ano seguinte. Então, a pandemia mostrou para o ser humano que existe um patrimônio que não pode ser trocado por nada, que é o ser humano, que é a vida humana. E nesse sentido, pastor Eber, eu fico muito feliz com a IELB, né? A IELB, ela, de norte a sul, de leste a oeste, a igreja entendeu esse recado. E a nossa igreja, ela deu uma mensagem, um testemunho, né, de cidadania, de civilidade, de amor ao próximo, de amor à vida, né, de valorização daquilo que é mais importante, que é a vida humana. Né? Então, além de respeitar as autoridades também, né? Respeitar as autoridades, né? E, ao mesmo tempo, a nossa igreja, ela teve, assim, ela aproveitou de uma forma extraordinária essas ferramentas como você está usando, né? A internet. Quando começou a pandemia, a gente fez um vídeo, uma carta e mandou para a igreja e falou, e agora? Aí eu disse para os irmãos aqui do centro administrativo, olha, eu vou dirigir um culto na rádio domingo, né? Eu nunca tinha feito um culto diante de uma câmera, né? Eu fui lá e junto com algumas pessoas que me ajudaram, para minha surpresa, a gente teve mais de 30 mil visualizações, né? E como as pessoas reagiram, escreveram, participaram. Na semana seguinte, o que a gente já viu? Vários pastores, né? Fazendo culto online, culto virtual. Em 3 semanas, 4 semanas, a gente já concluiu que a gente não precisava mais dirigir o culto pela Rádio Cristo para Todos, né? Porque os pastores de norte a sul, de leste a oeste, já estavam dirigindo cultos virtuais, né? E hoje nós vemos, assim, pastores que antes sequer tinham o WhatsApp, né? Agora estão diante das câmeras, gravando vídeos, né? Então, um progresso extraordinário, né? Como os nossos pastores, eles são maravilhosos nesse aspecto, né, em todos os aspectos, né, como eles entenderam esse momento e como eles aproveitaram essa oportunidade, né. Eu já ouvi uma pessoa de uma outra igreja dizendo, olha, como vocês estão aproveitando bem essa oportunidade, né. Então, a IELB está de parabéns, os nossos pastores estão de parabéns, pela forma como estão aproveitando esse período, né, que eu considero um período ímpar, um período, talvez um dos mais importantes da história da igreja, né, porque nós temos a pandemia e nós temos as tecnologias, né. Imagina na época do Lutero, naquela época foi descoberta a imprensa, né, como começaram com toda aquela dificuldade de imprimir alguns textos. Hoje nós estamos mandando mensagem pelo WhatsApp, nós estamos mandando mensagem de todas as formas, com toda a velocidade, né? Então é um tempo muito especial, porque nós temos um ambiente favorável para a pregação do Evangelho e nós temos as ferramentas para ir muito longe e chegar até muitas pessoas, né? Interessante, né? A igreja luterana e os luteranos, de modo geral, estão sempre na vanguarda, né? Como o senhor bem frisou aí a questão da reforma, né? Lutero usou bem a imprensa, né? Tanto que ele é citado nos cursos de comunicação, nos cursos fora da teologia, ele é muito citado porque ele revolucionou a sua era, o seu tempo, é uma das grandes pessoas aí do milênio, né? É um cara revolucionário. E eu estou falando da IELB, de modo geral, no nosso atual contexto, realmente, eu acho que também nós, mesmo engatinhando, mesmo errando aqui e acolá, mesmo com algumas dificuldades, o que é normal, de modo geral, a gente vê que a nossa igreja ela tem realmente se esforçado, se empenhado e feito um excelente trabalho, né? Cultos aí cada vez melhores, bem mais apresentados, igrejas que estão investindo pesado em maquinário, equipamento, né, para melhor divulgação do evangelho, preocupado com o som, com a imagem, né? E isso é bom para que a entrega da mensagem do evangelho seja o melhor possível, né? E é claro que a gente vai errar, humano, mas eu acho que a igreja, de modo geral, está de parabéns mesmo, né? Porque o nosso caso aqui, né, uma congregação pequena, né, de 70 membros, nossos estudos geralmente eram 10, 15 pessoas, né? Nós temos agora semanalmente uma visualização de 2.000 pessoas, né? E às vezes nos estudos aí uma presença boa, participação bacana. Então a gente vê a importância da tecnologia, a importância da internet.
E esse legado, eu espero que fique na nossa querida igreja, né? Que a gente possa continuar esse trabalho, não esquecer o presencial, logo estaremos voltando, né? Mas eu acho que a gente tem muito ainda a percorrer e, quem sabe, incentivar outras igrejas, congregações, para que também levem a mensagem, né? Rompa as barreiras, né? Os limites aí, né? Isso, eu fico muito feliz com isso, pastor Heber, porque quando eu fui pastor em Cacoal, nós começamos, eu não lembro se foi 2006, 2007, a transmitir os cultos pela internet, né? E eu gostava demais, porque nós tínhamos membros que tinham viajado que moravam no exterior. Eu lembro que um sábado, nosso culto principal era sábado à noite, aí um senhor da congregação estava completando 80 anos. E os filhos, um filho e uns sobrinhos estavam em Barcelona. Olha aí. E daí a gente fez o seguinte, a gente colocou esse senhor com a esposa mais próximo da câmera lá, né? E o pessoal lá na Espanha assistindo o culto, né? E ele gostava muito do hino Deus vos guarde pelo seu poder, é o 508, se não me falha a memória, do Inário Luterano. E eu disse então assim, ó, a congregação aqui vai se colocar de pé, vocês lá na Espanha, por favor, se coloquem de pé, e nós vamos fazer um louvor internacional aqui, vamos cantar o hino que o aniversariante mais gosta. Então foi um momento de muita emoção, e a gente pôde falar para os irmãos do que é a igreja é muito mais do que aquele grupo que está ali dentro do templo, né? Quando a gente canta na liturgia, portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, nós estamos falando da igreja que é muito mais do que está na terra, né? A igreja, ela tem a igreja triunfante, né? E nós aqui somos a igreja militante. Então, aquele momento deu uma oportunidade para mim fazer uma pregação para o povo lá do que é a igreja, né? Então eu gosto muito disso, e eu penso que o grande desafio agora é encorajar as pessoas para retornar aos templos com segurança, né, à medida que a pandemia vai sendo superada, mas ao mesmo tempo nós não podemos parar de comunicar pelas redes sociais, pela internet, né? Porque pastores que normalmente pregavam para 200, 300 pessoas no final de semana estão chegando a 2.000. Tem pastores aí que tem mais de 2, 3 mil visualizações do culto, né, da pregação. Eu conheço um senhor, que até é padrinho meu de casamento, ele me disse, pastor, eu assisto 6 cultos por semana. Olha. Eu tenho o privilégio de assistir, né? Então, olha, mesmo aqueles que estão luteranos, que assistem, mas eles são edificados, porque eles têm a oportunidade de ouvir mais pregações, né? Participar de mais cultos, isso edifica, isso fortalece. Então, se nós conseguirmos trazer as pessoas de volta, e nós vamos trazer todos de volta, né? Mas aqueles que estão fazendo profissão de fé, nós temos pastores que estão instruindo 6, 8, 10 pessoas que nunca botaram o pé na igreja, né? Que nesse período de pandemia assistiram um culto, entraram em contato, o pastor está fazendo instrução online, está terminando a instrução, alguns vão fazer a profissão de fé online, e depois vão ser trazidos para a igreja, né? Então está acontecendo muita coisa bonita. E depois a gente continuar levando a palavra, além daqueles que estão no templo, com certeza a igreja vai alcançar muitas pessoas com o evangelho, e Deus vai trazer muitas pessoas para o seio da igreja, para caminhar conosco para a vida eterna, que esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo nós somos a igreja do Cristo para todos. E o objetivo é chegar até todos. E com a internet a gente consegue chegar realmente a um grupo muito grande de pessoas, né? Eu lembro, a gente estava falando da questão das origens da vanguarda aí, né? A Igreja Luterana tem uma história muito bonita em relação aos meios de comunicação, né? Antigamente a rádio, através do programa da Hora Luterana, foi uma das primeiras, se não a primeira igreja evangélica, uma das primeiras, com certeza, que atingiu os rincões aí do nosso país, né, através do programa da Hora Luterana, muito bacana. Muitas igrejas foram formadas por causa dos programas, né? Muitas pessoas ouviram as mensagens. E eu sei que no Espírito Santo, não sei em outros lugares, mas no Espírito Santo tinha um programa Expectativa. Expectativa. Né? Não sei se o senhor chegou a participar, ou pelo menos ver, né? Era um programa de bastante audiência também lá na Grande Vitória. Eu era criança, né? Mas marcou muito, né? Década de 80, se eu não me engano, né? Pois é, a nossa igreja foi uma das primeiras a ir para a TV, no programa Expectativa. Eu agora, uns meses atrás, eu vi um programa, ele era apresentado inclusive pelo querido pastor Jonas Flor,
né? Jonas, eu vi esse dia também. Mas, como eu nasci e me criei no Oeste Santa Catarina e era divisa com o Paraná, na TV Tarubá de Cascavel passava o programa Expectativa. Né? Então, eu cheguei a ver, quando eu era criança ainda, adolescente, eu cheguei a ver o programa Expectativa na TV Tarubá, que era uma das filiais da Band, né? Da Bandeirantes, né? Em Cascavel, no Paraná. Então, a nossa igreja, assim, realmente, infelizmente, por alguns motivos... o principal deles, né? O financeiro se tornou, porque daí começou a entrar outras igrejas, isso foi encarecendo, né? Os programas de TV ficaram muito caros e paramos, né? Mas realmente nós fomos quase que pioneiros nesse trabalho. Agora, com a internet, a gente com menos recursos, a gente consegue chegar mais longe também. E estamos sendo pioneiros de novo, né? De novo na vanguarda aí, né? Estamos indo com muita alegria, né? Deus tem colocado esse privilégio na nossa mão aí, e espero que a gente continue, né? Espero que não taxem a internet, né? Não cobrem na internet, para que a gente consiga realmente continuar esse trabalho aí por muitos e muitos anos, né? Com criatividade, levando o evangelho a todas as pessoas. Eu queria ler 3 versículos da Bíblia, Gênesis 42, que diz assim, ó: quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos: por que vocês estão de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimento. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimento. A gente conhece bem essa história do José, né, que foi vendido pelos seus irmãos, né? Primeiramente foi jogado num poço, depois foi vendido para uma caravana de midianitas que o levaram para o Egito, né? Onde ele foi vendido como escravo, primeiramente, acho, se não me falha a memória, na casa do Potifar, né? E daí lá houve um incidente lamentável envolvendo a esposa do Potifar, né, que queria cometer adultério com ele, e ele foi fiel a Deus, não cedeu à tentação. Houve uma inversão da história, né? Ele foi caluniado e por isso ele foi preso, né? Lá na prisão ele teve o privilégio de interpretar o sonho do faraó, né? E graças a isso ele foi levado à condição de ser o segundo homem mais importante do maior império da época, era o Império Egípcio, né? Se tornou governador do Egito, porque ele interpretou o sonho do faraó, né, de que depois de 7 anos de fartura, haveria 7 anos de escassez, né? Depois de 7 anos de vacas gordas, haveria 7 anos de vacas magras, né? E então, nos 7 anos de fartura, ele construiu celeiros e estocou mantimento, né? Para que no tempo de escassez houvesse o mantimento para ser vendido e distribuído para as pessoas. Mas o que me chama a atenção, e eu quero destacar para vocês nessa história, como Deus usou pessoas pagãs para cuidar daqueles que eram seus filhos, né? Quando os midianitas estavam levando José para o Egito, era Deus que estava, por meio de aquelas pessoas, realizando o seu plano, né? Quando Potifar, né, e a esposa de Potifar agiram de uma forma tão maldosa com José, e o denunciaram, e o lançaram na prisão, né, parecia o cúmulo da maldade humana. Lá estava Deus conduzindo as coisas, né, porque ele tinha um propósito. Quando pessoas começaram a ter sonhos lá, era Deus agindo para que José pudesse, para que a vontade de Deus por meio de José se cumprisse, né? Enfim, Deus usou o faraó, Deus usou milhares e milhares e milhares de pessoas que nem conheciam a ele, que nem confiavam em Deus, e nem temiam a Deus, para fazer a vontade dele. Então isso, você que está me acompanhando nesse momento, eu queria destacar isso. Neste período de pandemia, em todos os momentos, em todas as dificuldades, Deus é o Senhor da história. Deus tem as rédeas da história da humanidade em suas mãos. Deus tem as rédeas da história da nossa vida em suas mãos. E Deus move pessoas, crentes e descrentes, né? Tementes a Ele e não tementes a Ele. Deus move pessoas para prover aquilo que nós precisamos. É aquilo que Ele diz lá, que enquanto nós dormimos, né, Ele está agindo. Enquanto nós sequer pedimos alguma coisa, Ele já está provendo. Isso fica muito claro aqui. Deus cuida de nós, e Deus move pessoas, Deus move circunstâncias, situações
para o nosso bem. Agora, o outro lado também é verdade. Imagina se José não tivesse ido para o Egito, né? Os egípcios iam morrer de fome. Eles iam gastar todo aquele mantimento durante os 7 anos de vacas gordas, e eles não iam ter nada para comer depois. Eles iam morrer de fome. E os povos de Deus também iriam morrer de fome. Então, Deus, através de José, abençoou os pagãos, abençoou os gentios, aqueles que não confiavam nele, né? Então, isso acontece hoje também, né? Deus cuida de nós. Você que está nos acompanhando nesse momento, pode ter certeza, você confia em Deus, Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Ele pode até permitir que a pandemia diminua os nossos recursos financeiros, diminua as nossas regalias, né? Aquelas coisas que a gente tanto gosta, mas ele não vai deixar faltar o essencial, aquilo que a gente precisa. Ele vai cuidar da gente. Davi disse assim: eu fui moço e agora sou velho, e jamais vi o justo mendigar o pão. Né? Deus vai cuidar da gente. Mas Deus também tem uma missão através da gente. Ele quer, por meio de nós, abençoar as pessoas. Aquilo que ele falou para Abraão: se tu uma bênção. Nós somos abençoados, e por meio de nós, Deus quer abençoar também aqueles que não creem. Também aqueles que não temem a Deus. Também aqueles que rejeitam a Deus. Né? Porque ele faz vir o sol sobre bons e maus, e chuva sobre justos e injustos. E ele tem o propósito de que aqueles que não creem recebam o evangelho, sejam convertidos, creiam e sejam salvos, assim como nós já somos salvos, né? Então, isso é muito bonito a gente saber disso, né? Que Deus guia a história, Deus age, né? E Deus faz tudo para nos cuidar, e ele usa pessoas que não creem nele para nos abençoar. Mas ele, por outro lado, ele nos usa com o nosso jeito de ser, com a nossa vida, com as nossas orações, com o nosso testemunho, com o nosso trabalho, para chegar de forma graciosa, amorosa, até aqueles que não creem, para cuidar dessas pessoas, para prover também para elas o sustento, para manter elas com vida, e principalmente para que elas creiam e tenham a vida eterna nos céus. Então isso é maravilhoso, a gente saber que a gente está nas mãos de Deus. E aí, linkando com aquele texto que eu citei antes, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A história de José, se a gente olhar do ponto de vista humano, apenas é uma tragédia, é uma maldade, é uma crueldade total, né? Dos irmãos, dos midianitas, do Potifar e de todos ali. Mas quando a gente olha do ponto de vista de Deus, todas aquelas coisas foram transformadas em bênçãos, porque Deus, por meio de tudo isso, preservou a família viva. E dessa família, né, dessa descendência, dessa tribo, né, que é o povo de Israel, depois vem o Salvador Jesus, né, o Messias prometido, pelo qual Deus abençoa todo aquele que crê, dando perdão dos pecados e a vida eterna. Então, que a gente enfrente esse período de pandemia nessa visão, nessa perspectiva, não murmurando, não sendo pessimista, né, não jogando a toalha, pelo contrário, que a gente confie e que a gente tenha a certeza absoluta de que Deus está no controle e que Deus nos cuida, Deus nos protege. Ele só permite que aconteça conosco aquilo que é para o nosso bem. E por meio de nós, Deus quer alcançar outras pessoas para abençoá-las também, para que elas tenham vida em abundância aqui neste mundo, como nós temos, e vida plena e eterna depois nos céus. Nessa perspectiva, a gente pode ir em frente, em Feliz Natal, no grande e vasto Mato Grosso, aqui no Rio Grande do Sul, lá na fronteira uruguaiana, onde está o Igor, né? Enfim, no Brasil e no mundo. Até em Bauru, né? Onde está o nosso irmão Alexandre Índio. Alexandre Índio. Isso aí. Isso, um abração para toda a tribo aí do Índio, Amém, Ebenezer, né? Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que Deus abençoe todas as nossas tribos aí, né? Do norte a sul, do sul ao Amapá, né? Do leste a oeste. Que Deus possa estar cuidando da nossa querida Yelbe. Muito obrigado pela grande mensagem aí, mensagem de otimismo, de esperança, de alento, nesse momento assim tão difícil, né? Tão complicado, que nos cansa, que nos traz assim angústias, aflições, mas é bom saber, né, que Deus está conosco, Deus está nos ajudando, e essa mensagem do Senhor, ela visa realmente nos confortar,
nos consolar e nos renovar na nossa esperança no Salvador Jesus, né? Obrigado, muito bom essa mensagem. Pastor, então, eu gostaria da gente, antes do senhor fazer uma oração, né, para a gente encerrar esse momento nosso aqui, relatasse um pouco alguma coisa da IELB, alguma coisa que o senhor gostaria de compartilhar, alguma coisa mais administrativa. Nós temos aí a questão da ALAS aí, né, que está sendo reconhecida aí pelo município, pelo estado, né, um reconhecimento muito importante como utilidade pública. Alguma outra coisa que o senhor gostaria de destacar na nossa querida igreja, as perspectivas aí para esse final de ano? Nós somos no concílio também, né? Nós somos no Concílio Nacional de Pastores, uma forma diferente, inusitada. Eu acho que na IELB nunca teve um concílio assim online, né? É algo novo na igreja que está sendo uma bênção também. Eu ainda não participei de nenhuma sala, né? Mas eu tenho ouvido dos colegas aí um feedback bem interessante, bem legal, dessa inovação aí também no concílio online, né? Eu deixo o senhor com a palavra também nesse sentido. Pois a gente começou o ano, né, com todo aquele planejamento, 16 concílios regionais, né, inclusive um seria em Cuiabá, seria do qual você ia participar com a gente lá, né, que aconteceria ao longo deste ano. Nós tínhamos uma vasta programação, assim, fizemos uma agenda lotadíssima. Aí veio a pandemia e deu essa freada, né, e nós tivemos que nos adequar, né? Tivemos que nos adaptar, além dos cultos online. Decidimos, num primeiro momento, nós fomos cancelando os primeiros concílios do primeiro semestre. Aí, num segundo momento, nós pensamos em jogá-los em bloco para 2021, né? Depois a gente viu que não seria possível, e num determinado momento a gente decidiu, assim, vamos fazer tudo de forma online. Aí nós reprogramamos tudo, absolutamente tudo, mas nós procuramos fazer com que aquilo que a gente gostaria de realizar nos concílios presenciais pudesse ser realizado. Então a gente fez o culto de abertura no dia 2 de agosto, que também foi impressionante. Nós tivemos mais de 25, 30 mil visualizações, juntando todos os nossos canais, YouTube, Facebook, né? Assim, uma participação muito bonita da igreja toda. Depois nós fizemos 5 lives, né, para transmitir o conteúdo. Essas lives estão nos canais aí do YouTube da nossa igreja, né, da IELB, e agora nós estamos fazendo 12 salas virtuais. Já fizemos 6, no sábado agora nós vamos ter a 7ª, todas elas com mais de 70 pastores participando. Fizemos 12 porque temos, segundo o anuário de 2019, nós temos em torno de 904 pastores, juntando aí eméritos, ativos, cedidos, em atividades especiais, né? Então a ideia é que tenhamos em torno de 70 a 75 pastores nessas 12 salas, né? E nas salas a gente faz aquele trabalho, são 5 horas de sala cada uma, né? 2h30, mais 2h30, a gente faz aquele trabalho de debate, de interação que a gente ia fazer presencialmente, né, após a palestra, as pessoas pudessem manifestar. A gente está fazendo isso nas salas. Paralelamente a isso, está acontecendo, vai acontecer mais intensivamente, nas 16 regiões onde é que aconteceriam os concílios presenciais. Lá os pastores vão se reunir, cada região tem um líder, a gente já escreveu para eles, escrevi para todos os pastores também nessa semana passada, ou nessa semana agora, né, para cada um saber quem é o líder de sua região. Também vão estudar esse tema, que é Ministério Pastoral, Chamado e Práticas, e nas regiões vão ser escritos 16 documentos conciliares, né? E esses 16 documentos, então, que serão enviados para nós até 30 de novembro, vão ser encaminhados para a CTRE, que é a nossa Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, e esse assunto depois vai para o Conselho Diretor de 2021 e Convenção Nacional 2022, né? Então é um amplo trabalho da igreja para procurar, assim, aperfeiçoar o nosso trabalho pastoral, a nossa prática pastoral, especialmente relacionada ao chamado, né? Então está sendo uma grande bênção todo esse trabalho virtual, e eu acredito, pastor Éder, que não seja o primeiro concílio virtual da IELB. Eu acho que é o primeiro concílio virtual da história. Eu pesquisei, andei procurando para ver se já tinha acontecido algum outro concílio de igreja virtual. Eu acho que é o primeiro da história, né? Mais um legado da vanguarda da igreja luterana aí, olha aí, né? Escrevendo a história, mais uma vez, né? E o que eu acho impressionante, né, nas salas, assim, pastores eméritos, né,
participando com muita alegria, né? Alguns pedindo ajuda para conseguir ligar o microfone, né? É uma benção, tá sendo uma grande benção. Então, assim, nesse aspecto, a gente está muito feliz com os cultos virtuais, com os estudos bíblicos, com os nossos concílios de forma online. Tem a parte preocupante, a parte financeira, né, assim, da igreja. A gente está enfrentando um período de crise, então nós estamos tendo que adaptar, estamos fazendo redução de carga horária dos nossos servidores aqui no centro administrativo. Nós, da diretoria nacional, espontaneamente abrimos mão de uma parte da nossa subsistência, do nosso salário. Então, é preciso fazer os ajustes, né? A gente sabe que é um período de crise, a gente precisa, todo mundo, fazer o seu sacrifício, o seu esforço para a gente superar, né? Mas Deus está sendo maravilhoso. Ninguém da nossa equipe aqui ficou doente, né? Ninguém. Nós tivemos alguns casos de Covid aqui no campus, né? A esposa do pastor Valdemar, a Silmar, o pastor, toda a família do pastor Valdemar. Nós tivemos algumas pessoas assim próximas de nós que ficaram, que contraíram, né, essa enfermidade, mas do nosso grupo ali do centro administrativo, até agora Deus nos preservou a todos nós, e nós estamos conseguindo trabalhar todos os dias, né, sem parar, com muita energia, com muita vontade. Até isso é uma coisa que algumas pessoas perguntam: o que vocês estão fazendo? Nós estamos trabalhando muito mais, né? Muito mais. É verdade. Assim, porque a gente realizou 24 reuniões com todos os 59 distritos da IELB, né? Esses concílios, só as salas são 60 horas que a gente fica na frente do computador, né? Dá muito trabalho. Muito trabalho. Mas, se a gente fosse fazer presencialmente, nós íamos ficar muitas horas nos aeroportos, né, em aeronaves. Então, a gente está trocando o aeroporto, o avião, pela tela. E a pela produtividade, talvez até mais produtivo, né? Sim. E com certeza, pastor Éder, assim, depois da pandemia, a gente vai viajar menos. A gente vai continuar viajando, a gente vai um dia aí para Feliz Natal, mas nós vamos viajar menos e vamos aproveitar melhor o nosso tempo. Eu pretendo, a partir do próximo ano, já esse ano, vamos fazer algumas coisas. Nós vamos fazer curso de capacitação dos conselheiros, dos líderes leigos, né? Nós vamos poder trabalhar muitos temas que antes a gente viajava muito, dedicava muito tempo em viagens, né? Vamos aproveitar melhor o nosso tempo, sem custo nenhum, porque os líderes vão poder acompanhar a gente na própria casa. Então, muita coisa. Nosso planejamento vai ser totalmente diferente, né? E a gente está tendo um aprendizado como nunca teve, com toda esse período aí de pandemia, né? Pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente encerrar, e logo depois, então, a gente finaliza, ok? Ok, falemos com Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, quero te agradecer pelo privilégio de estar participando dessa live com o pastor Eber Getter Farr. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dele, pela família dele, te agradecer pelo ministério abençoado, te agradecer por todas as bênçãos que tens derramado na vida dele, na vida da família dele, e pelas bênçãos que por meio dele, da família, do ministério, tu tens derramado na vida de tantas pessoas, e agora nos últimos tempos, na nossa querida e bela cidade de Feliz Natal, no Mato Grosso. Continue, Senhor, abençoando o pastor Eber, a sua família, o seu ministério, a congregação, a paróquia de Feliz Natal, a igreja, toda a igreja do Mato Grosso, de todo o Brasil. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos, das irmãs que estão nos ouvindo, estão nos vendo nessa noite, ou que vão nos ouvir e ver em qualquer outro momento nessa live. Que a tua palavra, Senhor, sempre seja lâmpada para os pés de cada um, seja luz para o caminho de cada um. Faça, Senhor, com que a tua igreja, no Brasil e no mundo, não apenas a IELB, mas toda a igreja cristã, faça desse período de pandemia um período de oportunidade para proclamar a tua palavra, para mostrar o teu amor, para mostrar os teus propósitos, os teus projetos para a vida de cada pessoa. E que assim muitas pessoas ouçam o evangelho, creiam em Jesus e pela fé em Jesus tenham a vida eterna. Faça, Senhor, também com que nós possamos, no período pós-pandemia,
sermos uma igreja ainda mais focada no nosso lema, que é levar Cristo para todos, uma igreja que aproveita ainda melhor as oportunidades de testemunhar o teu amor, tanto de forma presencial como de forma virtual, para que tu possas, Senhor, alcançar e resgatar vidas, pois este é o teu propósito, e esta é a nossa missão como igreja, como teus filhos e filhas aqui neste mundo. Enfim, Senhor, queremos pedir a tua bênção sobre esta noite, dá-nos um sono tranquilo e reparador, e acorda-nos amanhã, renovando mais uma vez as tuas misericórdias em nossas vidas, e que também o dia de amanhã e todos os dias que nos restam neste mundo sejam consagrados para a tua honra e para a tua glória e para o serviço no teu reino. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos. Amém. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e que Deus esteja acompanhando a vida de cada um.